Olá, concurseiros e concurseiras, muito bem-vindos. Vamos analisar na aula de hoje temas relacionados ao tema dívida pública. E, mais especificamente, nós vamos analisar a diferença entre dívida fundada e dívida flutuante. Esse é um tema recorrente nas provas de AFO e de Direito Financeiro e exigem o conhecimento de definições, de conceitos previstos na Lei 4.320 e na Lei de Responsabilidade Fiscal também. Nós começamos vendo aqui com vocês a respeito da definição relativa à dívida pública fundada. A dívida pública fundada, ela é uma definição trazida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que está prevista no artigo 29 da mesma lei. Eu vou colocar aqui para vocês esse artigo para que você possa examinar junto comigo, né, a respeito disso. Você vê que aqui o capítulo 7º da Lei Complementar 101 do ano 2000, e a Lei Complementar 101 é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um dos textos mais importantes aqui para o nosso estudo em AFO. No capítulo 7º, como você pode ver, trata da dívida e do endividamento, que vem a ser aquela situação em que o Estado está contabilizando e está organizando aquilo que ele tem para pagar, né? O montante de valores que ele tem para pagar, o que inclui também as operações de crédito, né? Que seria aquelas operações em que o Estado toma dinheiro emprestado, mas não somente isso, né? Como veremos. Então, dívida e endividamento, primeiro tópico, que é o que mais cai na prova, são as definições básicas, sendo que dentro dessas definições básicas, nós vamos encontrar o seguinte, olha só, o artigo 29 diz que para efeitos desta lei complementar são adotadas as seguintes definições. E aqui é que nós encontramos a nossa definição. Dívida pública consolidada, também chamada de dívida pública fundada. Fundada ou consolidada são sinônimos, tá? O que vem a ser isso? É o total de dívidas, né? Então ele diz aqui que é o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados, e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Essa parte final aqui do inciso 1º, ela é muito importante. A maior parte das pegadinhas de provas de concurso estão exatamente no prazo que é considerado, porque inclui-se aqui na dívida pública consolidada ou fundada as obrigações financeiras, né, do ente da federação, e ente da federação é União, estados, municípios ou Distrito Federal. O que é incluído nesse montante são aquelas obrigações que serão pagas, que serão devolvidas ou amortizadas em prazo superior a 1 ano, a 12 meses. Ou seja, são obrigações de médio prazo. Não são obrigações que o Estado, por exemplo, toma o dinheiro agora e já devolve. Então, estaria, a princípio, fora desse contexto aqui, as antecipações de receitas orçamentárias, porque elas têm um prazo de amortização que é inferior a 12 meses, né? Por isso que elas não incluem, em tese, dentro do conceito de dívida pública fundada ou consolidada. Qual é a importância dessa definição? Essa definição é muito importante porque ela dá uma base muito importante para o ente da federação para ele controlar os gastos. Um dos grandes problemas da atividade financeira do Estado é que União, estados e municípios costumam gastar mais do que arrecadam. E muitas vezes tomam ou criam obrigações financeiras que superam a sua capacidade de pagamento. Se isso acontecesse numa empresa privada, provavelmente essa empresa iria à falência. O problema é que o governo não pode ir à falência, o Estado brasileiro não pode ir à falência. Então aí o que acaba acontecendo é a dificuldade do Estado de pagar suas dívidas, o que acaba prejudicando e criando crises fiscais. A intenção, portanto, da Lei de Responsabilidade Fiscal é evitar isso, manter esse nível de endividamento dentro de um controle e aí estabelece, portanto, um instrumento muito importante para controle e mensuração do endividamento. Nós percebemos, portanto, que o ponto central mais importante é o prazo, como você está vendo aí, amortização em prazo superior
a 12 meses. Outro detalhe importante também é considerar que isso aí é tomado em relação ao ente da federação e não exclusivamente a um determinado órgão, ente da federação. Então é a dívida pública consolidada e fundada da União inteira, o que vai incluir executivo, legislativo e judiciário. É dívida pública consolidada ou fundada do Estado de Minas Gerais inteiro. Então ele vai pegar todo o Estado, inclui Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado, inclui Poder Executivo, governador e seus secretários, inclui pode até incluir, muitas vezes, empresas estatais dependentes, inclusive, aquelas que dependem do erário público, do orçamento público, né? Então as autarquias, as fundações, está tudo incluído aqui. É um indicador único, portanto, né? Município também, pega todas a dívida pública global desse município, né? Pega tudo que ele tem para pagar num prazo de amortização superior a 12 meses. E pode ser empréstimos, como também pode ser outros tipos de obrigações financeiras, contratos, por exemplo, né? Não é apenas empréstimos. Tem gente que faz confusão, acha que é só empréstimo, que a dívida pública só pega a parte de empréstimos. Não é isso. Tá legal? Bom, esse então foi o conceito de dívida pública fundada, né? Dívida pública fundada, também chamada de dívida pública consolidada. Agora a gente vai mostrar para vocês a definição de dívida pública flutuante. A dívida pública flutuante, ela é conceituada não na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas ela vai aparecer na Lei 4.320, que no artigo 92 desta lei é o mais importante sobre esse aspecto. Maior parte das questões que caem em provas, elas vão perguntar sobre o artigo 92. O artigo 92, ele estabelece o seguinte, que a dívida pública flutuante, ou simplesmente dívida flutuante, compreende os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria, tá? E o parágrafo único registra que os registros dos restos a pagar far-se-á por exercício e por credor, distinguindo-se as despesas processadas das não processadas, né? Então você vê que o que cai mais na prova é aquilo que a dívida pública flutuante compreende, restos a pagar, serviços da dívida, depósitos e débitos de tesouraria, tá bom? Eu tenho aqui uma frasezinha, né, que eu criei que ajuda a memorizar esses elementos, porque não tem jeito, você tem que memorizar, porque a prova vai perguntar exatamente isso. E eu uso a expressão sed-red ou sed-red, se você preferir, né, que vai corresponder a uma forma de você lembrar. Por exemplo, sede, você lembra de serviços, da dívida a pagar e depósitos. E red ou rede, restos a pagar e débitos de tesouraria. Então é uma forma, você pode criar outra forma, se você achou essa forma aqui ruim, se você não quer usar, use outra, mas sede red é uma forma, tá? Então procure memorizar esses elementos que compõem a dívida flutuante. Um outro detalhe também que a lei traz é o seguinte, está no artigo 22 e fala sobre a dívida flutuante. Ele fala que a proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos nas constituições e nas leis orgânicas do município compor-se-á de mensagem, né? Sendo que essa mensagem conterá uma série de assuntos, dentre eles a demonstração da dívida fundada e da dívida flutuante. Então, se te perguntarem em que documento orçamentário que aparece a dívida fundada e a flutuante, na mensagem do projeto de lei orçamentária, segundo o artigo 22, inciso 1º da Lei 4.320, que é a lei do orçamento programa, né? A lei de normas gerais de orçamentos em nosso país. Tá bom? Então, essas são as principais diferenças. Basicamente, se você levar em consideração, você vai ver que a dívida flutuante ela vai pegar valores que, via de regra, a maior parte deles são extra-orçamentários, né? E são valores que não têm aquela questão do prazo superior a 12 meses. O restante, que não for dívida flutuante, ele entra dentro da dívida fundada ou consolidada,
que é aquela dívida já estável. O Estado precisa saber quanto que ele deve para ele poder se endividar mais. Então, essa é a função principal deste indicador aqui, né? Tudo bem? Então, esses os dois elementos aqui. Agora, veja uma questão de concurso que tratou disso. Fundação Carlos Chagas, para a Prefeitura de Teresina, perguntou isso que você está vendo aqui, ó. Um técnico de nível superior, analista de orçamento e finanças públicas, foi incumbido de fazer uma análise da dívida da Prefeitura de Teresina registrada nos seus balanços. Foi verificada a existência de restos a pagar, excluídos os serviços da dívida a pagar, depósitos e débitos de tesouraria. Então, você pode perceber que esses elementos que foram previstos aqui batem com aqueles que nós vimos no artigo 92 da lei. Olha, a dívida flutuante compreende restos a pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos e débitos de tesouraria. Ou seja, este técnico que ele está fazendo referência, ele encontrou aqui elementos da dívida flutuante, ok? E essa é a resposta do exercício. Olha, nos termos da Lei 4.320, itens 1, 2, 3 e 4 integram correta e respectivamente a dívida flutuante, nos 4 casos. E a letra A, portanto, é a resposta. Os outros todos procuram criar confusão com a dívida fundada. Ó, eles não fazem parte da dívida fundada. Por isso que esses todos aqui abaixo estão errados, tá? Olha, dívida fundada não tem nada a ver com a história, porque esses elementos, segundo a Lei 4.320, integram a dívida flutuante. Tá bom? Então era isso aí que a gente queria mostrar para vocês. A resposta desse exercício lá na prova real, né, foi letra A, e é o gabarito correto da questão. É isso aí, pessoal. Vamos encerrando por aqui. A gente volta na próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção, bons estudos e a gente se vê. Tchau, tchau.